o caminho até você chegar à liberdade financeira. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Café com Finanças. Aqui eu trago ferramentas práticas para que você possa fazer seu dinheiro sobrar todos os meses e alcance sua tão sonhada liberdade financeira, fazendo com que seu dinheiro se multiplique. Eu sou Luiz Henrique, especialista em inteligência financeira, e no episódio de hoje eu vou te mostrar os passos que você deve seguir e os estágios que você vai passar até chegar à sua liberdade financeira. Mas antes disso, nós temos que pensar no que nós queremos, o que geralmente o ser humano quer. A gente geralmente quer ter uma vida tranquila, pagar bem as contas. Muitas vezes a gente quer também sair da corrida de ratos. E o que quer dizer essa corrida de ratos? A corrida de ratos é quando a gente chega na fase adulta, começa a trabalhar, começa a pagar as contas, começa a comprar alguma coisa no final do mês e não sobra dinheiro para nada e você continua naquele ciclo continuamente e não consegue se livrar. É isso que nós chamamos de corrida dos ratos. E a gente acaba se deparando com um ciclo vicioso, né? Esse ciclo vicioso que você tenta sair e geralmente 80% da população não consegue se livrar daquilo. E a gente acaba tendo uma sensação de frustração, porque a gente trabalha tanto, se esforça tanto, já estudou 18 anos da vida, quase 18 anos da vida, depois fez a faculdade mais 4, 5, 6 anos, aí faz uma especialização, faz um mestrado, e as contas vão acompanhando aquele crescimento, as contas vão crescendo à medida que a gente vai crescendo também, e a gente acaba se vendo num ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso deixa a gente um pouco frustrado. E quantas pessoas vocês conhecem que vivem exatamente assim? Que vivem um ciclo vicioso ou que vivem em uma corrida de ratos sem conseguir fazer o dinheiro sobrar todos os meses, sem mesmo ter uma qualidade de vida muito adequada. E muitas vezes elas confundem qualidade de vida com padrão de vida. E eles estão com um padrão de vida lá em cima, mas precisam trabalhar muito, precisam se esforçar muito para que possa suprir ou pagar por aquele padrão de vida e acabam sempre vivendo num caos financeiro, numa prisão financeira. E o que acontece muitas vezes, essas pessoas que estão ali naquele caos, mas querem manter o status, elas buscam no próximo fim de semana o alento para fazer qualquer coisa. E aí no fim de semana ela começa a comprar, ela vai sair, ela aluga uma casa de praia e ela se diverte e vai de novo para aquele ciclo de trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, para que no próximo fim de semana ela possa verdadeiramente curtir a vida, e eu tenho certeza que não é isso que você quer. E esse tema é uma oportunidade que você tem de descobrir em que estágio você está e quais os passos para você que você precisa percorrer para alcançar o próximo nível. A primeira coisa que você precisa fazer é descobrir, ter consciência sobre o estágio que você está. Como é que aconteceu? Eu casei, eu me vi também nesse ciclo de trabalhar, pagar as contas, comprar as coisas que eram necessárias e em seguida ficar sem dinheiro. E eu ganhava em média R$ 3.000 aí e não conseguia dar continuidade, não conseguia sair dessa corrida de ratos. E eu fui verificar quais eram os problemas que estavam acontecendo comigo para que eu pudesse sair exatamente dessa corrida de ratos. E eu tive que plantar muitas coisas, eu tive que começar a empreender, eu tive que abrir mão de algumas coisas para que eu pudesse colher o que eu colho hoje em dia, para que eu pudesse ter dinheiro sobrando todos os meses, para que eu pudesse realizar meus sonhos, para que eu pudesse morar numa casa como essa, uma casa perto da praia, para que eu pudesse ter uma paisagem dessa. Eu tive sim que aprender os pilares essenciais, eu tive que andar, percorrer esse caminho para que eu pudesse hoje ter uma vida financeira tranquila, ter mais liberdade e alcançar aí os meus sonhos. E aí a gente começa a desvendar o caminho até a liberdade financeira, começando pelo passo zero. O passo zero, anote aí, que é a dependência financeira. Como assim a dependência financeira? A dependência financeira é quando você tem os gastos maiores do que os seus ganhos. E quando é que a gente se encontra nisso aí? Existem pessoas que se encontram nisso aí, geralmente são crianças e adolescentes. Todos nós nascemos na dependência financeira, nascemos sem ter receitas, a gente só dá despesa aos nossos pais. Eu, inclusive, vou ter uma filha em breve, daqui a alguns meses, e eu já estou sentindo no bolso quais são as despesas. Despesa de arrumar quarto, despesa de enxoval, despesa de plano de saúde, e já tem que se preparar, porque depois de um mês da criança nascida, já tem que fazer um plano de saúde para ela,
Então, são diversas as despesas, ou seja, quando a criança nasce, ela tem apenas gastos e não tem nenhuma receita. Mas sejamos bem sinceros, quantas pessoas de 20, 30, 40 anos estão por aí sendo dependentes financeiramente? Muitas vezes dependem dos pais, ou dependem da esposa ou do marido. Se for por escolha, tudo bem, não tem nenhum problema. Se vocês escolheram que a mulher vai cuidar da casa e o homem vai sair para trabalhar, então não existe uma dependência financeira. Na verdade, aquele salário que o homem recebe, ele é dos dois ao mesmo tempo. Então ela tem todo o direito àquilo que você está produzindo, porque ela escolheu ficar em casa para dar uma educação de qualidade a seu filho. Então tudo que você recebe também é dela e por isso foi uma escolha. Não existe aí uma relação de dependência financeira. Mas muita gente está aí aos 30, 40 anos morando com os pais e ainda dizem assim: ah, minha mãe mora comigo, ou meu pai mora comigo e por isso muitas vezes eu não consigo fazer as coisas. Será que é seu pai ou sua mãe que está morando com você, ou você está morando com ele, tendo essa dependência financeira? Então esse é o passo zero, é o passo da dependência financeira, e geralmente deveria ser com pessoas que estão na primeira infância, né? As crianças e os adolescentes, para que eles, quando chegarem à fase adulta, eles cheguem a pelo menos o primeiro passo rumo à liberdade financeira, que é o sem dívidas. Como assim sem dívidas? Os seus gastos nesse momento são iguais aos seus ganhos ou levemente maiores do que os seus ganhos. Quais são os problemas que essa pessoa acaba passando? Ela vive no zero a zero. Ela recebe um salário que ainda é baixo e ela paga suas contas e ela está ali sempre no zero a zero. Ela não tem dívidas, graças a Deus por isso, mas ela não tem liberdade, porque ela não consegue ainda fazer o que ela deseja, fazer o que ela sonha, atingir a liberdade, alcançar os sonhos dela, ou muitas vezes fazer o que ela quer o tempo todo, porque ela ainda está ali com os ganhos e os gastos bem rentes, bem similares. E aí essa pessoa geralmente não conforto, ela tenta aí trazer um pouco mais de conforto para a vida dela, e essa tentativa de conforto para a vida dela faz com que ela gaste um pouco mais. Gastando um pouco mais, ela vai precisar trabalhar mais, trabalhando mais, ou fazendo hora extra, ou fazendo renda extra, para poder sustentar esse padrão de vida que ela está tentando levar em busca de um conforto. E aí esse conforto faz com que as pessoas não consigam realizar seus sonhos, não consigam trazer liberdade, e muitas vezes quem está exatamente nesse estágio são aquelas pessoas que estão na média. Ela exatamente faz isso. Ela aumenta seus gastos para que traga um pouco mais de conforto para ela, e esse conforto vai fazendo com que ela se sinta um pouco melhor, mas ela está acabando em uma prisão financeira, porque ela se sente melhor, ela gasta mais por aquilo, ela tem um pouco mais de conforto, o custo dela está acabando em uma prisão financeira, porque ela se sente melhor, ela gasta mais por aquilo, ela tem um pouco mais de conforto, o custo dela vai aumentando e ela continua aí em uma prisão financeira. É proibido ter conforto? Óbvio que não. É bom que você esteja, mas você tem que ter cuidado para que seus gastos não comecem a ficar mais uma vez maiores do que seus ganhos e você continue em uma prisão financeira, em um caos financeiro e sem conseguir fazer sobrar dinheiro, sem conseguir alcançar sua liberdade. E o que a gente vê muitas vezes são médicos que ganham 30, 40, 50 mil reais e estão gastando 60, 70, 80 e nunca conseguem sair dessa corrida de ratos e nunca conseguem alcançar sua liberdade. E aí nós saímos do passo zero, que é a dependência financeira, passamos pelo passo 1, que é sem dívidas, e agora chegamos ao passo 2, que é a estabilidade financeira. O que é a estabilidade financeira? É quando os seus ganhos já são maiores do que os seus gastos. E você pode fazer isso como? Você pode fazer isso cortando gastos desnecessários, você pode fazer isso sim, você pode fazer isso tendo uma vida mais simples, uma vida frugal, como se fala no livro O Milionário Mora ao Lado, um livro muito interessante para aqueles que querem ter uma vida financeira saudável. E você pode ver que aquelas pessoas que elas têm uma vida financeira saudável, elas têm uma vida simples, elas não vivem miseravelmente, elas não deixam de fazer o que elas gostam e querem, mas elas vivem
abaixo das suas posses, que elas crescem, se desenvolvem e o salário delas se desenvolve junto, ela não começa a fazer mais do que o necessário. Elas têm ali uma vida simples e elas têm a consciência dos seus gastos. Quando eu falo em consciência de gastos, eu não falo que você precisa controlar todos os gastos, anotar cada big que você compra. Não, você precisa, em especial, estabelecer uma meta de gastos para que você saiba exatamente quanto você pode gastar naquele mês em determinado aspecto da sua vida. Como assim? Quanto é que eu posso gastar por mês com lazer? Se meu salário é 3 mil reais, vamos colocar como exemplo, meu salário é 3 mil reais e eu estabeleço que com lazer eu vou gastar 300 reais, que é 10%. Então minha meta de gasto com lazer é 300. Quando eu estiver chegando àquele patamar ali, o que é que eu devo fazer? Devo não ultrapassar, não usar o cartão de crédito para poder fazer mais despesas, para poder ter mais lazer. Se você quiser fazer isso e no outro mês compensar, tudo bem, mas geralmente o que acontece é exatamente ao contrário. Quando você extrapola também. Então você precisa ter consciência dos seus gastos. Ah, eu tenho uma meta de gastar somente 60% com despesas fixas. O que são despesas fixas? São aluguel, água, luz, internet, plano de saúde, colégio, tudo que é fixo todo mês, que é o que você deve gastar o mínimo possível todos os meses, sem diminuir a sua qualidade de vida, com certeza. E aí você vai estabelecendo essas metas, quando você só consegue estabelecer essas metas se você tem um orçamento familiar mensal. Se você não tem, você não vai conseguir estabelecer essas metas e não vai ter consciência dos seus gastos. Não tendo consciência dos seus gastos, você vai acabar gastando mais do que você ganha e você não vai chegar ao passo 2, que é o da estabilidade financeira. Mas a gente tem que começar a ter uma percepção sobre o dinheiro, ou seja, a percepção sobre o dinheiro tem que nos levar à capacidade de conquistá-lo. As pessoas que já estão na estabilidade financeira, elas já têm uma renda maior do que aqueles gastos dela, que muitas vezes são gastos altos e muitas vezes não são gastos tão altos. Quantas vezes a gente vê aí pessoas que ganham 3 mil reais e vivem de uma forma mais confortável do que pessoas que ganham 10 mil reais porque querem ostentar e querem fazer coisas que simplesmente não cabem naquele orçamento, mesmo que 10 mil reais dê para fazer bastante coisa. Então, a capacidade de conquistar dinheiro, a capacidade de fazer mais dinheiro tem que estar latente na cabeça das pessoas que estão na estabilidade financeira para que elas não cheguem ao comodismo, para que elas não fiquem na zona de conforto. E a zona de conforto é uma área muito perigosa, porque ela faz com que você abra mão dos seus sonhos, abra mão dos seus objetivos, para que você simplesmente viva aquela vida medíocre. Quando eu falo medíocre é para incomodar mesmo, é uma vida mediana, uma vida na média, uma vida que nem se alcança a liberdade, nem se conquista os sonhos, mas também não fica na miséria, não fica na pobreza, fica só ali na média da população brasileira. E é isso que você não quer, você quer ser uma pessoa extraordinária, pelo menos é o que eu acho. Se você está aqui neste canal, é que você quer ter uma vida extraordinária, não comum, mas uma vida fora do comum. No momento que você chegar à estabilidade financeira, você precisa criar uma reserva financeira, que a gente pode chamar de reserva financeira, o colchão de emergência, porque se você tiver algum problema e você cair, o colchão vai estar ali embaixo para poder confortar a sua queda. E aí, por exemplo, se você trabalha para empresas e aquela empresa pode atrasar o seu salário, quando aquela empresa atrasa o seu salário, se você tem uma reserva financeira, você não atrasa seus cartões de crédito, seus compromissos, seu aluguel, se você tiver. Então, a reserva exatamente serve para que você possa não somente participar de oportunidades. Imagine que você simplesmente tem aquela reserva e recebe uma oportunidade em que você precisa tirar uma parte daquele seu dinheiro. Você pode fazer aquilo e em seguida remontar a sua reserva e colocando de volta na sua reserva. Então ela pode também ser uma reserva de oportunidade e não somente uma reserva de emergência. Por exemplo, eu trabalhei em uma empresa terceirizada que prestava serviços para uma fundação federal, e naquela empresa terceirizada eles atrasavam muito o salário. E sempre tem um grupo dos vários assessores administrativos que havia, e eu estava lá. E muitos desses funcionários começavam a mandar mensagem: e esse salário que não caixa, está com 10 dias de atraso. Eu já estou dizendo de novo ao dono do imóvel onde eu moro, que é alugado, que o salário está atrasando, e ele já nem acredita mais
porque todos os meses está acontecendo isso e todos os meses eu estou atrasando e recebe uma oportunidade em que você precisa tirar uma parte daquele seu dinheiro. Você pode fazer aquilo e em seguida remontar a sua reserva e colocando de volta na reserva. Então ela pode também ser uma reserva de oportunidade e não somente uma reserva de emergência. Com relação à reserva, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa terceirizada que prestava serviços para uma fundação federal, e naquela empresa terceirizada eles atrasavam muito o salário. E sempre tem um grupo dos vários assessores administrativos que havia, e eu estava lá. E muitos desses funcionários começavam a mandar mensagem: e esse salário que não caixa, está com 10 dias de atraso. Eu já estou dizendo de novo ao dono do imóvel onde eu moro, que é alugado, que o salário está atrasando, e ele já nem acredita mais, porque todos os meses está acontecendo isso e todos os meses eu estou atrasando o salário, e quando eu vou falar para ele, ele já olha daquele jeito, assim, como quem não acredita. E é exatamente isso que acontece. Imagina que a empresa onde você trabalha, ela atrasa o seu salário todos os meses, e aí você vai atrasar o seu aluguel todos os meses, vai atrasar a internet todos os meses, vai atrasar o plano de saúde todos os meses, simplesmente porque você não tem uma reserva de emergência, você não tem uma reserva financeira, um colchão financeiro, ou mesmo porque você ainda não chegou à estabilidade financeira e só vive ali no 0 a 0. E aí atrasar aluguel, atrasar água, atrasar a internet, corta a internet, você perde parte do seu lazer, corta plano de saúde, você não pode adoecer, porque se você adoecer, algo ruim pode acontecer. Então imagine a quantidade de coisas que podem acontecer se você não tem uma reserva financeira. Então, chegando aqui ao passo 2 da estabilidade financeira, por favor, montem a sua reserva para que vocês possam chegar ao passo 3. Qual é o passo 3? É o conforto estável. Como assim? A sua reserva já está completa. E o que é a reserva? Para muitos pode ser 3 meses do seu custo mensal, para outros 6 meses do seu custo mensal, para outros 12 meses do seu custo mensal, custo fixo mensal. E aí você vai estabelecer, por exemplo, se você é um servidor público e você tem um salário aí de 10 mil reais, seu custo mensal é de 5 mil reais, custo fixo mensal. O que é que você tem que fazer? Separar aí pelo menos de 3 a 6 meses, porque você é servidor público, é certo que você vai receber no próximo mês. Já se você é, por exemplo, um autônomo pode ter uma renda muito alta hoje e amanhã as coisas não irem muito bem. Então aí é indicado que ele tenha de 6 a 12 meses para essa reserva de emergência, para que qualquer emergência que aconteça, ele possa estar amparado naquele momento e aí nada de ruim aconteça com sua família pelo período que ele se reestabelece. E aí, a pessoa que já está num conforto estável, ele já tem essa reserva de emergência completa, e ele faz o que? Ele começa a saber lidar bem com o dinheiro. E esse saber lidar bem com o dinheiro faz com que ele adquira uma maior capacidade de ganho. Como assim? Vocês já perceberam que quanto menos as pessoas têm, mais dificuldades financeiras elas vão ter? Por quê? Porque além dela não ter, ela tem a insegurança de que as outras coisas que envolvem dinheiro vão afetar a vida dela. Então, se ela tem pouco dinheiro, se ela já está preocupada com os cartões de crédito, com os aluguéis, ela ainda tem que se preocupar se a criança adoecer, se a esposa adoecer, se faltar alguma coisa na geladeira, ou se for despejada de casa. Então, quanto mais desequilíbrio emocional a pessoa está tendo, mais preocupações ela vai ter e menos capacidade de ganho ela vai ter. Quando ela está mais confortável, ela está mais estável, ela está mais propensa a receber boas oportunidades, a participar de boas oportunidades, a fazer com que o dinheiro dela comece a trabalhar para ela. Por quê? Porque ele vai aí começando a querer se desenvolver. E para se desenvolver, para crescer, essa pessoa que já está no passo 3, no conforto estável, ela começa a adquirir inteligência financeira. E inteligência financeira, como já disse em outros vídeos, é relacionado também à educação financeira, mas não é somente isso, e ela é dividida em pelo menos 3 passos. E vamos lá. E a pessoa que está no conforto estável, que quer passar para o próximo nível, ela precisa começar a pensar em renda passiva. Para começar a pensar em renda passiva, ela já começa a estudar sobre inteligência financeira. E pensem bem, passando
passando do conforto estável, saindo do conforto estável, ele agora vai para uma área, para um passo, um caminho chamado segurança financeira. E o que é a segurança financeira? Quando você trabalha, recebe seu salário, faz seus investimentos, vive com o restante tranquilamente. Você já realiza sonhos sem se preocupar. Você realiza seus desejos, desejos da sua família. Você tem uma vida confortável, uma vida tranquila. Os seus investimentos, eles já custeiam o básico da sua vida, porque imagina que você começa a fazer investimentos e aqueles investimentos já estão pagando ali o seu aluguel, já estão pagando a sua Netflix. Isso sem alterar sua qualidade de vida, sem alterar o fato de você estar trabalhando com o que você gosta ou não e estar recebendo já uma renda passiva proveniente dos seus investimentos. Eu não estou dizendo que você precisa ser um especialista em investimentos, não estou dizendo que você precisa estar no mercado financeiro, não, mas que você precisa começar a pensar em renda passiva e inteligência financeira, falar sobre ter capacidade de multiplicar o seu dinheiro, e por isso que você precisa tanto dela. E aí os seus investimentos eles já custeiam o básico da sua vida. E no momento você já está um passo fora da corrida de ratos. Por quê? Porque você não consegue ainda viver apenas dos seus investimentos, mas você já não depende única e exclusivamente do seu trabalho, porque você já tem uma reserva financeira montada, você já tem investimentos que já estão lhe trazendo retorno e você já consegue ter uma vida financeira muito mais adequada. E aí o que é que você consegue fazer? Você consegue desacelerar, colocando um pé fora da corrida de ratos. Desacelerar por quê? Porque normalmente quando a gente está nos passos anteriores, inclusive no conforto estável, o que é que acontece? A gente quer desacelerar, mas se a gente desacelerar, talvez o salário também caia. Por quê? Porque hoje eu ainda faço muita hora extra. Eu faço hora extra para poder conseguir ter um salário maior. E aí, tendo um salário maior, eu vivo melhor, eu dou uma escola de qualidade para os meus filhos, eu dou um lazer de qualidade para minha esposa. E aí, quando você chega na segurança financeira, que já está com seus investimentos dando algum retorno para você, o que é que você faz? Você dá aquela desacelerada. Você agora tem um pouco mais de tempo livre, você tem um pouco mais de qualidade de vida, tem mais tempo para dar atenção aos seus filhos, para dar atenção à sua esposa, porque muitas vezes as pessoas estão aí tentando fazer a vida financeira dar certo, que esquecem de dar atenção à esposa, que esquecem de dar atenção aos filhos, e aí os filhos crescem sem a atenção do pai, sem o carinho e o amor necessários, e os pais acham que simplesmente o dinheiro que eles dão para eles vai ser suficiente, quando na verdade não é, e as crianças querem muito carinho, muita atenção e muita convivência. As crianças elas querem muito mais presença do que presente, que é o que o dinheiro pode comprar. E a presença, ela pode ser comprada sim, ela pode ser comprada quando você está investindo e agora seus investimentos trazem rendimentos para você e você agora tem mais tempo livre para estar presente na vida dos seus filhos. Então pense muito bem sobre isso. Saindo da segurança financeira, a gente vai para o passo 5 para chegar à liberdade financeira, que é a independência financeira. E quando é que a gente chega na independência financeira? Na independência financeira, os seus ganhos provenientes de investimentos ou provenientes de negócios, eles já são maiores do que o seu custo de vida. E o que é que acontece nesse momento? O seu trabalho ganha outro significado. Como assim? Se você trabalha para uma empresa e faz seus investimentos, está recebendo renda passiva, e agora, os seus investimentos, você já recebe muito mais do que seu custo de vida, você agora vai trabalhar por um outro significado. Você vai trabalhar porque você ama fazer aquilo que você faz. Você vai trabalhar porque você vê significado naquilo. Não simplesmente porque você precisa pagar boletos. Porque muitas vezes as crianças chegam nos pais e dizem assim, ô pai, por que você precisa trabalhar? E o pai já coloca uma crença no filho de que, filho, o pai precisa trabalhar porque as contas estão chegando e a gente precisa pagar as contas. E aí essa crença vai sendo desenvolvida na vida daquela criança e quando ela chegar à fase adulta, ela vai trabalhar para quê? Ela vai trabalhar simplesmente porque ela precisa pagar contas, porque os boletos vão chegar. E não é isso que uma pessoa independente financeiramente quer. Ela quer trabalhar por um significado, trabalhar por um propósito e agora ela escolhe o que ela quer fazer. Ela escolhe se ela vai abrir um próprio negócio, se ela vai se aposentar e vai viver dos rendimentos dela, ou se ela vai simplesmente cuidar da família, se ela vai
fazer um hobby diferente, ou se ela vai desenvolver uma competência que ela tinha o sonho desde criança e agora ela consegue porque ela tem independência financeira. Essa pessoa agora ela não trabalha mais por necessidade. E a pior coisa é você trabalhar por necessidade. E sim, em algum momento da vida, em algum desses passos, em muitos desses passos, você vai trabalhar por necessidade. Mas quem está aqui no passo 5, na independência financeira, ele já não trabalha por necessidade. Ele trabalha porque ele tem um propósito, ele trabalha porque ele quer atingir pessoas, alcançar pessoas, ele quer alcançar propósitos, ele quer realizar sonhos deles e de outras pessoas. E agora essa pessoa que tem independência financeira, ela venceu o jogo do dinheiro, ela cuida bem do dinheiro e ela faz multiplicar esse dinheiro. E para chegar ao passo 6, do passo 5 ao passo 6, não é uma linha muito tênue. Da independência financeira até a liberdade financeira, existe um longo caminho. Por quê? Porque para chegar à liberdade financeira, você agora não precisa trabalhar. Não necessariamente precisa trabalhar. Você curte enquanto você está recebendo dinheiro. E não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Apenas 2 tipos de pessoas, 2 tipos de profissionais conseguem chegar à liberdade financeira. Quem são essas pessoas? São o empreendedor, aquele que empreende, aquele que resolve problemas e aquele que recebe muito bem por causa daquilo. E esse empreendedor não é qualquer empreendedor, é aquele empreendedor que já virou empresário, que tem muitas pessoas trabalhando para ele, que tem muitas pessoas girando o seu negócio e aqueles negócios já não precisam dele. Ele simplesmente toma decisões ou ele simplesmente deixa na mão de um CEO e aquele CEO toma as decisões enquanto ele está curtindo a vida dele ou fazendo o que ele quer. E o segundo tipo de pessoa que chega à liberdade financeira é o investidor. É aquela pessoa que trabalha, que faz a sua renda, ou mesmo que empreende, que faz dinheiro por meio das suas empresas e investe para receber o quê? Para receber renda passiva, receber renda enquanto ele não está trabalhando. E esses são os passos para chegar à liberdade financeira. Você sai do passo 0 ali da dependência financeira, você chega ao passo 1, que é quando você está sem dívidas. Em seguida você chega à estabilidade financeira, depois chega ao conforto estável, em seguida chega à segurança financeira para alcançar a independência financeira e então, quem sabe, se for do seu desejo, se for do seu ímpeto, se for da sua ambição, alcançar a liberdade financeira e não precisar necessariamente trabalhar, mas mesmo assim continuar com sua renda, empreendendo ou fazendo investimentos. Investimentos que podem ser simples e você pode começar com pouco. Se você começa com pouco hoje, lá na frente existe um efeito bola de neve que trabalha a seu favor. Mas lembre-se bem, se você está num estágio hoje em que não consegue fazer sobrar dinheiro todos os meses, você precisa dominar as suas finanças, você precisa encontrar os seus buracos emocionais que fazem com que você gaste mais do que ganhe, para que você possa fazer sobrar dinheiro todos os meses, para que você possa aprender a investir, para realizar seus sonhos e para alcançar os seus objetivos. Se você curtiu esse vídeo e chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixa seu like para que ele possa chegar a mais pessoas. E eu te vejo no próximo episódio.